todos, uma boa noite a você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhará a partir deste momento a audiência pública convocada pela vereadora Gorete, que discutirá o serviço de guincho no município de Taubaté. Para darmos início, então, aos trabalhos desta noite, convidaremos ela, que convocou esta audiência, a vereadora Gorete, para que componha a mesa dos trabalhos e presida, coordene e apresente os trabalhos desta noite. Para compor a mesa, convidaremos também o superintendente regional do Detran, Eduardo Chaves da Silva Gomes. Representando aqui nesta audiência o senhor secretário municipal de mobilidade urbana, Luiz Guilherme Pérez, e também o excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, convidamos para compor a mesa o diretor adjunto de mobilidade urbana, Alexandre de Oliveira Braga. Para compor a mesa, representando o senhor Marcos Medeiros Mirra, convidaremos aqui a senhora Gisele da Cunha Pereira Santos, gerente do Pátio do Belém. Para compor a mesa, convidaremos também o senhor Heleno Miranda Lima, que é proprietário do pátio de veículos do Jardim das Bandeiras. Ele que é acompanhado pelo senhor Anderson Adriano Moreira, que faz parte do setor administrativo também do pátio Jardim das Bandeiras. Por favor, ambos podem compor a mesa, por gentileza. Registramos aqui também a presença, acompanhando os trabalhos dessa noite, do vereador Orestes Vanoni, que nos acompanha aqui, agradecemos a presença. Também agradecemos aqui a presença do assessor parlamentar Lucas Alcântara Dominoni, representando o vereador Boanerge. A partir deste momento, peço a todos que se acomodem para que então a vereadora Gorete possa dar início aos trabalhos desta noite. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiros de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos telespectadores, os internautas que nos acompanham nessa sexta-feira, dia que é o único. Quero justificar até porquê dessa audiência pública, porque o plenário é usado diariamente e era o único dia que a gente tinha livre, porque esse projeto veio em caráter de urgência e terá que ser votado na segunda-feira. Então, nós conseguimos essa audiência só hoje. Mas é pouca gente, porém, os mais envolvidos estão aqui, que conhecem, somos assim, as pessoas que podemos contar que vão colocar a sua prática mesmo, né, do dia a dia. Então, declaro aberta essa audiência pública em que, juntamente com as autoridades aqui presentes, discutiremos sobre o projeto de lei ordinária número 78/2018, de autoria do prefeito municipal, que institui e autoriza a concessão do serviço de guincho, apreensão, remoção, retenção, guarda e depósito de veículos automotores envolvidos em sinistros, infrações previstas nas legislações de trânsito e abandonados em vias públicas do município de Taubaté. E nessa audiência, então, contamos com a presença de várias pessoas aqui envolvidas, como já foi dito, e todos aqui também, que não vou nomear, que já foi nomeado pelo protocolo dessa casa, né?
E registramos ainda a presença do vereador Orestes Vanoni e... Onde? Quem? Ah, tá escondidinha aqui. Vereadora Lorene, também presente. Obrigada pela presença. Jamais eu ia enxergar. Eu vou fazer só um resumo. Tiago, continue, por favor. Apenas aproveitar aqui para fazer um registro também, além da vereadora Lorene, a quem registramos a presença, a vereadora Goretti já fez esse registro também. Agradecemos ainda a presença da escrivã de polícia, a doutora Nelly Godoy, representando neste ato o excelentíssimo senhor delegado seccional de polícia aqui de Taubaté, doutor José Antônio de Paiva Gonçalves. Quero agradecer de coração a minha amiga de academia, de sala, de quarto. Passamos bons momentos e alguns ruins também, né, Nelly? Eu já cumpri a minha parte, aposentei, a Nelly continua na luta lá, que muito bem vem representando, então, doutor Zé Antônio e a própria delegacia. A Nelly que está cuidando até do processo dos veículos do Estado, né, da seccional. Quer falar alguma coisa, Nelly? Botar um pouco o seu conhecimento, ficaria muito bom. Não? Ela até já justificou que veio representar, mas devido ao compromisso deve se retirar. Obrigada, viu, pela presença. Esta audiência será dividida em duas partes, sendo que na primeira as autoridades irão expor suas considerações e para isso terão à disposição do tempo de até, nós vamos ver aí, vamos discutir ainda o tempo que vamos precisar. Porque não adianta ser rígido aqui, dar 5 minutos e vocês não conseguir colocar absolutamente nada. Também não podemos deixar meia hora. Então, nós vamos entrar num consenso aí que possamos deixar claro, né, cada um na sua parte. Na segunda, abriremos a fala para os vereadores, que também nós vamos chegar num acordo do tempo estabelecido para suas considerações. E aos munícipes que desejarem também poderão trazer seus questionamentos e outras considerações sobre o tema desta audiência. Para que possam participar, peço que cada munícipe se inscreva com os servidores, a Larissa ou o Tiago. Se alguém de vocês que estão compondo aí o plenário quiser, então vão fazer a inscrição com eles, né? Eu vou fazer um resumo aqui que nós preparamos da nossa luta aí pelo pátio e porquê dessa audiência, né? Com a aprovação desse projeto de lei, o prefeito pretende atualizar e compilar leis relativas ao serviço de guincho e depósito de veículos. Quero deixar à vontade, Braga, todos vocês aqui, se a gente tiver algum engano aqui, fique à vontade. Também obriga a concessionária a manter em funcionamento o pátio diariamente em horário comercial, inclusive sábados, domingos e feriados, para que os proprietários possam retirar seus veículos. O serviço será prestado mediante concessão precedida de concorrência pública. Então, depois de aprovado, terá essa concorrência. A empresa vencedora da licitação terá 10 anos de concessão do serviço, podendo ser renovado por igual período a critério da Secretaria de Mobilidade Urbana. O valor da outorga de concessão será de, no mínimo, 10% do valor bruto mensal arrecadado referente à prestação de serviços. A definição do local para a instalação do pátio para a guarda de veículos deverá ser em área de baixa densidade habitacional e precedida de impacto de vizinhança, de forma a não acarretar impactos à população do entorno. Eu vou abrir um parênteses aqui nesse item, que é o que mais nos chama a atenção.
e que fez com que a gente, lógico, por estar na polícia, também teria a obrigação, né, de dar atenção e estar atento para isso. Nós estamos nessa luta desde 2016, né? Nós temos aqui, em 9 de maio, nós encaminhamos o ofício Secretaria de Saúde, o controle de animais sinantrópicos, vigilância sanitária e prefeito municipal. Aí começamos com todo o problema. Por quê? Nessa época nós fomos solicitados pela população, porque na redondeza do pátio do Belém, como é conhecido, teve lá um surto de dengue e a vizinhança reclamando de ratos, de escorpião, e aí vai. Aí nós reunimos, chamamos o doutor José Antônio, que esteve nessa reunião. Coitado, tentou dizer que estava tudo sob controle, mas não foi possível dizer que estava, não foi aceito, né? E aí nós começamos, então, essa luta, foi onde gerou, então, esse ofício em maio de 2016, dando ciência a essas autoridades, né, da Secretaria de Saúde, do controle de animais sinantrópicos, vigilância sanitária, prefeito municipal, para tomarem conhecimento do grave momento que a gente vivia. A população ali reclamava com toda a interesse, com toda a razão, né? E isso foi o segundo momento. No primeiro momento, em 2013, processo licitatório realizado pela Polícia Civil, viabilizando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção, depósito e guarda de veículos apreendidos em decorrência da prática de atos característicos da polícia, que não tem orçamento para o exercício 2015 e que aguarda, isso na época, e aguardar efetiva liberação da verba para o ano 2016. E o valor solicitado para o exercício 2017, Nelly, se eu estiver errada, me corrige, foi de R$ 989.411,94. Aí o terceiro momento foi em 6 de junho de 2016, o abaixo-assinado realizado pelos moradores em função dessa reunião, inclusive com apoio do pároco, né, o padre do bairro, né, foram entregues ao prefeito. E os moradores elaboraram um significativo abaixo-assinado, 160 assinaturas, no qual solicitaram a remoção de todos os veículos do pátio, bem como o fechamento do mesmo. Observação que destacaram todas as pessoas que tiveram dengue no bairro, foram 87. Então, é o que gerou a preocupação à época, né? E aí foi, então, encaminhado o relatório à vigilância sanitária, e o pátio transformou-se num criadouro de mosquitos de dengue, que era o relatório deles, né? Aí houve a vistoria 16/5, dia 30/5, em 13 de junho de 2016, reunião com o prefeito, mas que houve a interdição do pátio pela Secretaria de Serviços Públicos e deu um prazo de 90 dias para retirar os veículos do local. No momento da reunião, os munícipes ficaram cientes de que o pátio não tinha alvará de funcionamento. Dia 15 de junho de 2016, uma petição realizada por uma munícipe do bairro encaminhada à promotoria, relatando todos os fatos. No dia 1º de agosto de 2016, o proprietário do pátio renunciou ao depósito de todos os veículos que estavam na sua empresa. Ofício protocolado em todas as varas criminais da cidade de Taubaté, Tremembé, São Luís do Paraitinga, Paraibuna e vara da Júri e da Infância e Juventude da cidade de Taubaté. No dia 23 de agosto de 2016, reunião com o secretário estadual de Segurança Pública, Dr. Magno, que levamos ao conhecimento. Em setembro de 2016, o ofício encaminhado ao coordenador regional do PSDB. E dia 29 de novembro, reunião com o governador, representado pelo senhor Dr. Pedro Guerra, que foi no gabinete do Palácio do Governo. No dia 1º de dezembro, retornamos a falar com o Dr. Pedro Guerra,
por meio de e-mail, informando que até aquela data não teria sido feito nada tal. Dia 27 de março, detetização no pátio. 28, inauguração da delegacia seccional. Aí nós aproveitamos e levamos o caso novamente ao governador, com a presença do prefeito municipal, delegado seccional. Após, fizemos uma reunião com os moradores do bairro e o doutor José Antônio, que é o delegado seccional. Depois, no dia 25 de abril, nós fomos convidados a participar do 61º Congresso Estadual de Municípios, e que o assunto, a gente poderia se inscrever e colocar o assunto. Aí foram medidas cabíveis e legais para a regularização de um pátio de veículos apreendido na cidade de Taubaté. E aí, lá, nós fomos ouvidos pelo superintendente regional do DETRAN. E aí, em seguida, foi dia 25, dia 26, está aqui, muito atencioso, nós tivemos uma reunião que de lá já articulamos essa reunião com o prefeito e o superintendente regional do DETRAN, o doutor Eduardo Chaves, que falou sobre a celebração de convênios propostos de um pátio municipalizado. Dia 28 de abril de 2017, foi um ofício encaminhado ao prefeito municipal e ao DETRAN. Dia 2 de maio, ofício encaminhado ao 5º BPM, diretor do Fórum Criminal de Taubaté. 19 de março de 2017, reunião com o secretário de Mobilidade Urbana e o proprietário do Pátio do Belém, o Mirra. Que aí, nesse momento, nós já discutimos esse projeto, que já veio essa casa para ser votado, a própria, acho que o secretário ou o prefeito retirou, e aí nós sentamos com o Mirra, que é uma pessoa, o proprietário do bairro, do pátio, que tem, como vocês, né, uma prática, conhece muito, pelo tempo já de trabalho com o pátio. E então sentamos e procuramos arredondar esse projeto, que muita coisa já alterou nesse projeto aqui, mediante a nossa conversa, então vai adequando. E fizemos algumas emendas ali e ficou bem redondinho, né? E assim eu quero justificar a vocês que nós, então, temos um envolvimento e essa preocupação e a cobrança dos moradores, que infelizmente não tem ninguém aqui, mas deve estar nos acompanhando. Então, me senti na obrigação de fazer uma prestação de contas, porque o vereador trabalha, mas está aqui, registrado, e gerou num volume desse tamanho o nosso trabalho quanto ao pátio. E mesmo assim, algumas pessoas acham que nós não fizemos nada e que estariam... mas tem o reconhecimento de uma grande parte. Então, nós acredito que com esse trabalho hoje, nós estamos contribuindo para poder melhorar, porque parece um projeto simples, mas é complexo, é muito complexo. Nós vamos estar mexendo com o patrimônio, a vida das pessoas. E eu acho que, então, foi muito oportuna essa audiência. Bom, então, seria aqui, né, a definição do local para instalação do pátio para a guarda de veículos deverá ser em área de baixa densidade habitacional e precedida de impacto de vizinhança, de forma a não acarretar impactos à população do entorno. Por isso, nós fizemos essa prestação, que é o caso desse pátio. O local de guarda de veículos deverá ser monitorado, vistoriado e limpo, e os veículos que possam acumular água deverão ser cobertos com lona. Aí, vereador Vanoni, a emenda não prosperou, mas gerou essa preocupação. A fiscalização do serviço ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana. Veículos não retirados no prazo de 60 dias poderão ser levados a leilão público. Se aprovada, a lei deverá ser regulamentada pela Prefeitura em 180 dias a partir da data de sua publicação.
Tramitação. Seguindo o trâmite regimental, o projeto de lei passou pela análise da Procuradoria Jurídica da Casa, aqui da Câmara, que atentou sobre a constitucionalidade em 2 artigos, bem como sugeriu alteração em outro trecho da propositura para adequação do texto. A Comissão de Justiça e Redação, acatando o parecer da Procuradoria Jurídica, apresentou 3 emendas, sendo uma para a correção redacional e outras 2 emendas supressivas. O projeto, da maneira que veio, foi analisado e houve essas situações. Da mesma forma, outras emendas foram propostas por outras comissões e vereadores, totalizando 8 emendas. Como podemos perceber, trata-se de um projeto de lei bastante complexo e de suma importância para a população, que não raramente depende desses essenciais serviços e, por essa razão, se torna necessário uma análise mais profunda, inclusive com a participação da população e das autoridades competentes. E foi por essa razão que propus a realização dessa audiência pública para que possamos melhor discutir junto à população para dirimir eventuais dúvidas e propor alterações no projeto original, e se necessário for, de forma que possamos estar aprovando com total segurança uma lei que seja efetivamente eficaz e que atenda de fato e de maneira justa os interesses da população. Então, seria essa a nossa colocação. E importante declarar que durante a audiência, no momento que considerar mais oportuno o encerramento das inscrições para uso da palavra, como sugestão, pode-se declarar encerradas as inscrições por fala. Então, nós não temos poucas pessoas, não vai ser o caso. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem a parte de interrupções aquele que estiver fazendo uso da palavra, tá bom? Dando início, então, aos nossos... vou passar a fala para vocês. Nós vamos seguir por ordem de pessoas mais envolvidas diretamente. Eu acho que começaria pelo Braga. Você quer fazer uso da tribuna ou quer falar aqui? Então, fique à vontade. Vou conceder a palavra ao Braga. Boa noite a todos. A todos os vereadores, a Loreni, o Vanoni, seus assessores, a presidente Goretti, que está aqui encaminhando essa audiência pública, o Eduardo, o superintendente regional do Detran e os demais participantes aqui da mesa. Esse projeto é um projeto extremamente importante para a municipalidade, Nós queremos que os nossos prestadores de serviço, eles prestem um serviço de qualidade, com eficiência, com comprometimento para o executivo, que é o seu cliente, E também zelando pelos patrimônios de pessoas, de terceiros que são guardados e removidos. Então, o intuito é de que esses novos permissionários que vão participar do processo licitatório, eles possam trabalhar com qualidade, no cumprimento da legislação e cumprindo as normas e regras necessárias para um bom serviço, tanto para o município como para as pessoas envolvidas no processo. Então, é de extremamente importância essa nova adequação, Porque, além de algumas situações em 2016, o Goretti, que gerou os focos de dengue, Então, o pátio, ele tem essa responsabilidade também de zelar pelos veículos que estão lá dentro, Então, se há necessidade de fazer uma adesivagem do veículo, fazer espalhar o veneno para que o mosquito não se prolifere, então, que se faça da melhor maneira correta, Inclusive, outras situações não só de saúde pública, até questão de segurança, então,
é de extrema importância para que esses novos prestadores de serviço se atualize, se regularize para um novo processo licitatório. Então, é importante, sim, que as pessoas vejam um serviço de qualidade, né? Nós queremos um serviço de qualidade, não só para a Prefeitura Executiva, mas para os demais envolvidos na situação de remoções e seus veículos apreendidos. Próximo a fazer uso da palavra, o Dr. Eduardo Chaves da Silva Gomes, Superintendente Regional do DETRAN. Uma boa noite a todos. Quero, na ocasião, cumprimentar a vereadora Goretti, na pessoa dela, os demais vereadores presentes, já agradecendo também o convite, Goretti, para discutir esse importante tema, não só para o poder público, mas quanto para a população também. Cumprimentar nosso amigo aqui, Braga, que tem diariamente nos ajudado também nas questões de trânsito, na parceria que nós temos firmado com a Secretaria de Mobilidade aqui de Taubaté. Cumprimentar os demais membros da mesa, nossos parceiros aqui também, que no dia a dia têm nos auxiliado na remoção dos veículos aqui no município de Taubaté. A escrivã de polícia Nelly também, representando o Dr. Zé Antônio. Leve os nossos abraços ao Dr. Zé Antônio, a todos os presentes aqui. Como já dito pela vereadora Goretti e pelo Braga, esse tema pátio acaba sendo uma discussão, uma polêmica, né, que nós estamos aí tentando, através de todos os órgãos, estar diminuindo, né, esse atrito e criando uma solução exequível para esse problema que nós temos em boa parte dos municípios do estado de São Paulo. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação e destaco no projeto de lei o artigo 5º, onde menciona a possibilidade do Poder Municipal estar celebrando convênio com o Estado e a Federação. Acho que isso é de interesse nosso, como DETRAN, da própria Polícia Civil também. Nós estamos aí lutando diariamente, através dos nossos secretários, nossos superiores, em busca de recursos para que a gente possa conseguir ou licitar os pátios, né, ou delegar a competência dessa atividade aos municípios. E pode-se pensar que essa atividade, o ato de se delegar, de municipalizar o pátio, a gente vai acabar com os guincheiros, né, que hoje estão atuando. Eu considero que isso é uma questão que a gente consegue solucionar pelo seguinte fato: atualmente, os guincheiros que possuem essa capacidade técnica, né, têm todo o conhecimento aí, certamente vão ser os que vão estar concorrendo às futuras licitações que serão abertas aí nos municípios. Queria pedir um apoio do Tiago para a gente estar... Obrigado, Larissa. Obrigado, Tiago. Queria estar brevemente apresentando para vocês a proposta de municipalização do pátio. Isso foi um material elaborado pela Gerência de Credenciamento e Fiscalização do DETRAN, desde a criação da autarquia em 2013, onde o DETRAN passou a ser vinculado à Secretaria de Planejamento. Foi criado aí a nossa diretoria de fiscalização, na pessoa do hoje atual diretor, Marco Teles, e foi elaborado um material que eu vou estar apresentando para vocês aqui, com a proposta realmente de estar apresentando aos municípios essa alternativa de municipalização. Esse primeiro slide, essa primeira transparência aí, ela mostra o que seria a competência legal do poder público envolvido, sendo ele Polícia Civil, os órgãos judiciários e os órgãos administrativos. Então, para a gente estar acompanhando ali, vocês podem ver que esse tema, quantos agentes envolvidos ali nós temos na remoção e apreensão de veículos, né? Então, nós temos esse fluxograma na parte superior, para a gente entender, existem as apreensões judiciárias, que ela pode ser através de inquérito policial ou através das ordens e determinações judiciais. O inquérito policial, as apreensões oriundas de inquérito policial, ela acaba sendo de responsabilidade da Polícia Civil em fazer essa liberação.
E a apreensão de ordem judicial acaba sendo o próprio fórum, né, o Poder Judiciário responsável. Temos aí o segundo bloco, seria as apreensões e remoções administrativas, cabendo dentro do perímetro urbano, que é o interesse maior nosso, o que envolve a competência estadual, que seriam as apreensões e recolhas realizadas através da Polícia Militar dentro dos municípios do perímetro urbano, e acaba sendo a responsabilidade do DETRAN, através da Ciretrans, fazer a liberação desses veículos. Dentro do perímetro urbano também nós temos ali a competência de remoção com as infrações municipais, né, que são aquelas infrações relacionadas à parada do veículo, acaba sendo de competência dos órgãos municipais de trânsito. No caso aqui em Taubaté, a Secretaria de Mobilidade Urbana. E temos ali, por fim, dentro das remoções e apreensões administrativas também, aquelas que são de caráter envolvendo infrações no âmbito de rodovias e estradas, né, sendo aí de competência e responsabilidade do DR. Um breve resumo aí, qual que seria o objetivo desse convênio com os municípios? A cooperação técnica, material e administrativa, operacional para implantação de um pátio municipalizado em cada município, né? Bem como a delegação da competência do DETRAN, ou seja, do Estado, ele acaba delegando ao município a competência de fazer essa recolha e remoção dos veículos. Esse convênio, essa proposta de convênio, ela foi elaborada com base na portaria do DETRAN de 2015, essa portaria 54, ela inclusive está disponível na íntegra no site do DETRAN para consulta. Então, toda essa proposta do pátio municipalizado, de firmar esse convênio com o DETRAN, foi disposta através dessa portaria. Nós temos hoje, atualmente, a proposta de se oferecer 2 tipos de convênio. O primeiro seria a celebração de um convênio entre o DETRAN e um único município. Ao meu ver, em Taubaté, pela quantidade de apreensões que nós temos, o ideal seria esse formato, onde a demanda de veículos acaba sendo grande, então a viabilidade de se implantar, de firmar o convênio com um único município se enquadraria perfeitamente para Taubaté nessas condições. Porém, se pensando na região toda, nós temos municípios menores, a exemplo de Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, Cunha, são municípios, Lagoinha, Gorete, são municípios onde a demanda e recolha de veículos são poucas. Porém, existe a possibilidade de se fazer um pátio regionalizado. Então, torna-se viável o conjunto de municípios se organizarem, desde que esses municípios sejam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, eles podem sim ter essa possibilidade de fazer um pátio regionalizado entre eles, e um município passa a assinar o convênio com o DETRAN e ele acaba sendo aí o responsável pela execução técnica do convênio. Relacionei aí também algumas vantagens na celebração desse convênio com o município. Propiciar célere e eficaz cumprimento das normas de trânsito, propiciando maior segurança viária através das fiscalizações. Nós acreditamos aí, e isso é comprovado através de municípios onde já existe o pátio municipalizado, que há aí uma projeção no aumento das fiscalizações nas vias públicas. Nós temos acompanhado, o Braga nos acompanha nessa jornada também, vivenciando o dia a dia e sabe o risco que toda a população, sendo condutor, motorista ou pedestre, sofre, né, diante aí da imprudência do condutor. Então, certamente, o aumento da fiscalização, ele vai acabar gerando, né, esse aumento na recolha de veículos. Então, certamente, esse é um item aí que vai gerar essa segurança maior nas nossas vias, né? Então, o ganho seria ao pedestre, ao munícipe que está utilizando da nossas vias. A remoção de todo tipo de veículo infrator, abandonados em via pública, transporte clandestino, máquinas e implementos agrícolas, veículos acidentados, desde que previsto aí também nesse projeto de lei. Então, acredito que aqui em Taubaté também seja uma problemática esse tipo de veículo, né, abandonado, sem ter esse destino aí a ser encaminhado. Então, esse convênio também, desde que tenha previsto aí no projeto de lei,
tem essa prerrogativa de ser executada. O ônus da liberação, ou seja, toda a mão de obra para a liberação desses veículos acaba ficando na Seretran. Hoje nós já realizamos esse tipo de liberação nas nossas unidades de atendimento do Detran, então não teria aí um investimento direto ou uma atenção de um servidor do município para se fazer esse tipo de liberação. Sendo conveniado, nós podemos disponibilizar essa mão de obra também para estar fazendo a liberação desses veículos. Outra vantagem seria garantir a permanência de um pátio nos limites do município. Como eu disse, existem municípios pequenos onde nós não temos nenhum tipo de prestação de serviço de recolha de veículo. Então, acaba sendo esse veículo recolhido e encaminhado para o município, que fica a cerca de 50, 60 quilômetros de distância de onde foi cometida a infração e a recolha do veículo, ocasionando isso ao proprietário um deslocamento, um custo aí que ele teria que ir até o pátio onde esse veículo está apreendido. Certamente isso não acontecerá em Taubaté se já estiver implantado, como já existe, né, esse pátio no município. Mas é um problema que nós temos identificado em alguns municípios e acaba gerando esse transtorno para o proprietário do veículo. O desestímulo e a inadimplência relativa ao pagamento dos impostos. Ali nós destacamos o IPVA, por conta desse 50% desse imposto é revertido ao município, isso por força de norma legal, lei federal. E outro detalhe também é a questão das multas municipais. A partir do momento que esse veículo é fiscalizado, ele é apreendido e para se fazer essa liberação, nós liberamos mediante regularização integral desse veículo, seja em relação à infração de trânsito ou em relação ao imposto devido. A possibilidade de renda ao município ao arrecadar taxas municipais de guincho e a própria estadia do pátio. Então, dentro do convênio, ele prevê, por força também de uma lei federal, que o administrador do pátio, nesse caso o município, ele teria competência aí de fazer a cobrança da guinchada e a cobrança também das diárias do pátio. E, em consequência da implantação dessa empresa devidamente legalizada no município, nós temos aí também a arrecadação do ISS, né, e, em consequência, a geração de emprego para os munícipes do município. Pontuei aí também alguns pontos de dúvida, né, que surgiram durante nossas reuniões. Esse convênio ele tem um prazo estipulado a ser firmado de 5 anos, podendo ser aí prorrogado sem limite. A cada 5 anos é feita uma prorrogação e continua esse convênio permanente. O repasse entre os partícipes aí, não existe um repasse de verbas entre o Detran e a Prefeitura, a não ser em casos de leilões. Houve, no final de 2016, uma alteração do Código de Trânsito, onde foi alterada a ordem de pagamento dos valores arrecadados no leilão. Então, onde eu considero o maior atrativo hoje para quem faz a administração dos pátios, né? Ali embaixo, inclusive, eu destaquei essa ordem, que o primeiro a ser pago dentro do processo de leilão é o custo da realização do leilão, quem prepara todo, né, a atividade, e quem recebe em segundo lugar é relacionado às despesas de remoção e estadia, ou seja, quem coordena o processo de remoção e estadia é o próprio pátio. Então, acaba sendo isso direcionado para o próprio município através do convênio. O item 3 ali também, o Detran irá realizar os leilões dos veículos, porém o valor arrecadado, conforme eu mencionei, ele acaba sendo direcionado a quem faz a administração do pátio. Desde 2016, aqui na região do Vale do Paraíba, em especial em Taubaté, nós temos aí realizado os leilões que são competências do Detran, né, das apreensões administrativas. Hoje nós fizemos um fechamento ali e de 2016 até o final de 2017 foram cerca de 2.250 veículos leiloados aqui em Taubaté. Então nós tínhamos aí um período onde essa atividade de leilão foi estagnada aqui em Taubaté e graças à parceria, inclusive, com os proprietários dos pátios aqui, a gente conseguiu organizar esses leilões. Tivemos aí o fruto de 2.250 veículos leiloados, com a projeção de
iniciarmos uma nova asta pública aqui até em dezembro, aí com o objetivo realmente de estar zerando o que seria a competência administrativa do DETRAN a liberar esses veículos, leiloar esses veículos. Ainda em relação aos pontos de dúvida aqui, o município ele deverá disponibilizar a área de implantação e administrar o pátio municipalizado. Aqui em Taubaté, pelo projeto de lei aqui, já prevê essa licitação do pátio, então eu considero aí que já seja meio caminho andado para que nós possamos aí celebrar esse convênio aqui com a prefeitura. Temos ali também os detalhes quanto à licitação, né? Essa licitação já foi realizada, então o pátio e os guinchos deverão ser adequados ao plano de trabalho para que o serviço continue tudo isso devidamente justificado. Essa assessoria, essa análise aí do plano de trabalho, esses ajustes, se caso for necessário, nós temos aí a nossa gerência de pátios e leilões disponível para dar todo o apoio, tirar todo tipo de dúvida do município quanto a possível licitação e possível convênio a ser celebrado. O item 6 ali, a cobrança de valores poderá ocorrer diretamente pelo prestador de serviço, conforme eu mencionei. Essa alteração que houve no Código de Trânsito permite que o prestador de serviço faça aí a recolha dos valores referente à guinchada e estadia do veículo. Estabelece também a forma de remuneração para a remoção e permanência do veículo no pátio. A outra lei de 2015, essa 13.160, ela permite aí cobrança de até 6 meses de diárias. Então, se a gente pegar um valor hoje mínimo que seja de R$20, R$22, multiplica isso por 6 meses, é um valor a ser considerado, né? Acaba sendo uma fonte de arrecadação para o município também. E o convênio também poderá ser alterado, vedada a modificação do objeto e a previsão de repasses de recursos estaduais. Aí, se houver o interesse do município em celebrar esse convênio, os documentos devem ser enviados aos cuidados do nosso diretor-presidente, Dr. Maxwell Borges de Moura Vieira, no endereço ali citado. Só vou apresentar para vocês aqui quais seriam os documentos a ser encaminhados. É um ofício do senhor prefeito, endereçado ao nosso presidente, solicitando a celebração do convênio, a certidão de regularidade do município, o CADIM estadual, a CNDT, essa pesquisa de sanções administrativas, e caso o município já possua esse convênio, ele encaminha o documento comprobatório da relação jurídica estabelecida para que seja analisada em conjunto com os demais documentos. Aí está meu contato, meu telefone corporativo ali também. Eu esqueci de acrescentar meu e-mail, mas é simples, é eduardo.gomes@sp.gov.br. E mais uma vez agradeço, parabenizo aos envolvidos aí por colocar em pauta esse importante tema a ser discutido, né? E nós temos a fé e otimismo aí que o poder público integrado, ele certamente, Goretti, vai gerar um efeito positivo nessa problemática que nós vivenciamos no nosso meio social. Me coloco à disposição de todos, ao término aqui da plenária também, se a gente quiser conversar, tirar alguma dúvida a respeito dos convênios aí, da atuação do DETRAN na região, eu estou à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, pela belíssima colocação. Convidamos o Dr. José Antônio Santos Cardoso, o médico veterinário, coordenador do controle de animais sinantrópicos de Taubaté, que possa compor conosco a mesa também. E agora eu passaria para Gisele fazer alguns comentários. A Gisele é a responsável, pelo pátio, na ausência do Mirra, que tem muita experiência. E eu quero mandar um grande abraço ao Mirra, que eu sei que pela impossibilidade, pela saúde, ele não está aqui presente, mas deve estar nos acompanhando e, como sempre, muito atencioso. Gisele, você quer puxar o microfone, fazer aí ou quer ir na tribuna? Boa noite a todos. No caso, o senhor Marcos Mirra não pôde estar presente,
por se tratar da saúde, né? Então, são recomendações médicas, mas ele redigiu uma carta e pediu para que eu lesse. Tá. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Taubaté, excelentíssimos vereadores, ilustríssimos munícipes e demais autoridades aqui presentes. Na condição de representante da empresa SOS Taubaté, uma das permissionárias do Serviço de Remoção e Guarda de Veículos desta cidade, gostaria de trazer algumas considerações acerca do projeto de lei em questão. Mas, antes disso, é importante esclarecer que o proprietário da empresa, o senhor Marcos Mirra, manifesta o seu pesar em não poder estar presente a esse importantíssimo ato democrático, estando impedido por recomendações médicas decorrentes de problemas de saúde. De qualquer forma, trago a esse plenário as suas considerações, podendo dizer, quanto ao projeto em questão, que se trata de mais um grande avanço que está sendo implementado nesta importante cidade, a exemplo de diversos outros que os munícipes estão acompanhando. Os avanços trazidos pelo projeto trarão mais agilidade ao processo de liberação dos veículos, evitando assim que os munícipes tenham que aguardar até o próximo dia útil para ter o seu bem de volta. Isso será possível com a implantação do atendimento 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. As demais disposições previstas no projeto de lei, por outro lado, trarão segurança jurídica ao permissionário ou concessionário do serviço escolhido, permitindo que possam ser feitos investimentos no sentido de estabelecer um pátio com melhores condições físicas, inclusive com observância das condições de saúde pública. E, neste ponto, é importante ressaltar que a SOS Taubaté procura combater os focos de vetores de doença. É uma tarefa árdua, face à quantidade de veículos em péssimo estado de conservação dos veículos que estão depositados no pátio. No mais, nos colocamos à disposição para colaborar com a municipalidade e com essa importante Casa do Povo, em tudo quanto for necessário, para atender da melhor forma os interesses públicos. Obrigada. Próximo a falar, então, é o Anderson Adriano Moreira, que é administrador do Pátio de Veículos do Jardim das Bandeiras, conhecido como Pátio do Betinho. Pátio do Betinho. Boa noite a todos, sou o Anderson. A questão principal para a gente começar é sobre os carros que são apreendidos e a gente não tem custo nele. Por exemplo, carros com tráfego abandonado que acaba não tendo nenhum retorno para o pátio. Hoje, por exemplo, no pátio nosso tem quase 200 carros nessa condição. Então, esse é um ponto para ser discutido também. E com relação ao combate, até tem o senhor que representa a parte, né, de... Doutor? José Antônio, ele acompanha a gente lá, sabe como a gente combate diariamente lá. Até isso é um ponto importante, né, porque não sei se passa de 15 em 15 dias lá, a gente tem todo o processo nosso lá. Enfim, para a gente lá, o interessante é saber sobre isso daí. Como é que vai funcionar hoje, por exemplo, o juiz, ele determina que o veículo saia de graça para o cara. Ele, vamos usar, né, um termo para todo mundo entender. O cara vai lá e deixa o carro no ponto de droga lá e depois faz um boletim de ocorrência e a gente vai com um guincho de 180 mil para poder recolher esse veículo e acaba não tendo nenhum retorno para o pátio, né? Não tem nenhum... O juiz determina que saia com isenção. Então, esse é um ponto. Aí, esse é um ponto interessante a ser discutido. Agora, com relação à mobilidade, como que o Estado, como que o Detran vai permitir que o município controle isso, né? Eu não sei como é que... Eu não entendi direito sobre isso daí. Então, eu fiquei com dúvida disso daí. Como é que ele vai recolher carro administrativo, por exemplo? Se vai fazer um convênio geral, como é que o policial
vai apreender o veículo por infração e vai ser o mesmo local, né? Isso também, judiciário, para onde vai isso daí? Você entendeu? E... Isso, por favor. Hoje, um dos pátios, né, que é o do MIA, ele já funciona assim. Ele presta serviço para o Estado, que é o DETRAN, que é a Ciretran, que faz a liberação, e o município. Então, já funciona dessa maneira. Ele pegou até acho que ele pegou até um tempo, né? Então, assim, é isso mesmo. Então, a gente quer agora organizar essa situação, porque o município tem as responsabilidades, o Estado tem o dele. Então, a gente quer licitar para que se faça um bom serviço para a municipalidade, porém, como o Eduardo disse, existe a possibilidade do convênio. Então, se houver o convênio, há meios de ter essas informações e a prestação de serviço tanto para o município como para o Estado, um único concessionário ou permissionário. Entendi. Posso só fazer uma observação? Duas coisas, aproveitando do Anderson, e a dificuldade de guardar um veículo judiciário é justamente porque não sai no dia seguinte nem no mês seguinte. Ele demora 3 anos, 5 anos para ser retirado do pátio, que aí o proprietário legal do veículo consegue a liberação perante o juiz. E nesse tempo todo é o pátio que fica cuidando do veículo. Então, responsável pelo veículo. Se acontecer qualquer coisa, dano no bem do proprietário, é o proprietário do pátio que tem que indenizá-lo sem receber nenhuma coisa do Estado, nem mesmo do proprietário. Então, essa é uma dificuldade. E o porquê que nós não removemos mais o veículo judiciário? Foi um acordo firmado e o senhor Mirra tem que cumprir esse acordo. Não é que ele não queira. Ele tem um acordo firmado como ele oficiou todos os juízes dizendo que seus veículos estão aqui à disposição, ele tem que cumprir. Então, ele não pode acolher mais. Entendeu? Por isso que ele não remove mais. Só o judiciário. Entendi. Justamente por essa briga. Só complementar uma informação também, por gentileza. Em complemento à informação e o questionamento também do Adriano, hoje existe a prerrogativa legal do Estado ele realizar, celebrar esse convênio com o município, sim, para delegar a administração dessa atividade. Um exemplo são nossas unidades de atendimento hoje, acredito que você conheça lá. A nossa linha de frente hoje, ela é terceirizada. Ela pode ser executada, a atividade ali que é prestada do Estado, por uma empresa terceirizada. Então, nesse caso do convênio, só entraria nesse intermeio aí a questão do município com o convênio. Quem contrataria essa mão de obra terceirizada, licitada, seria o município. Então, a competência legal para a celebração do convênio, ela existe. Em relação à questão dos veículos judiciários, nós temos acompanhado também, e isso não é um problema exclusivo de Taubaté, né? Por experiência, nós temos aí uma grande demanda e o passivo que chega a incomodar, né? Esses veículos que tem casos de 20, 30 anos, o veículo ali apreendido, apodrecendo, não tem condição nenhuma de identificação. Então, acho que cabe nós, como órgão executivo, poder legislativo aqui também, de unir forças, como nós já estamos fazendo, para tentar sensibilizar o Poder Judiciário da problemática que nós enfrentamos. Talvez uma provocação aí, uma reunião com o fórum, para a gente tentar aí, de certa forma, ilustrar essa problemática que a gente vivencia, né, o problema social, o problema de saúde que isso gera, e unirmos aí forças, né, justificativas para a gente poder, de certa forma, ter essa sensibilidade do Poder Judiciário, autorizando a destruição desses veículos, né? Nem para leilão a gente já não consegue mais, porque não tem valor mais desse bem. Então, a alternativa seria realmente esvaziar esses pátios aí com essa autorização do Poder Judiciário. Entendi. Só mais uma colocação sobre liberação no domingo. Gera um custo tremendo isso daí, né? Com funcionários, vai ter que, no caso, vai ter que pagar hora extra, tudo. E já... Hã?
E a prefeitura também, né? Se a prefeitura abre também no domingo, apesar que parece que vai ter um aplicativo aí, se eu não me engano, né? Que possa ajudar, mas respeitar o dia útil, né? Como diversos outros liberações são feitas, que você tem que cumprir, ó, daqui a 2 dias úteis, 5 dias úteis, pagamento daqui a 15 dias. Então, ser inovar de uma maneira desse nível aí, eu acho que é meio complicado. Você entendeu? Deixa eu responder a sua pergunta. Hoje o cidadão, ele pode ter o seu carro apreendido ou removido pela administração pública numa sexta-feira às 18 horas e vai retirar esse carro apenas na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, qual que é o intuito da administração municipal? Que se libere 24 horas, né? O cidadão, às vezes ele tem seus compromissos, apesar de ele ter parado em situação irregular da lei, houve o cumprimento da legalidade, mas assim, nós também temos que pensarmos que às vezes ele está com crianças aonde ele parou errado, ou pessoas idosas, e tem outras atividades. O porquê de nós não liberarmos esse carro 24 horas, sábado, domingo, feriado, à noite? Então, existe condições de nós liberarmos, sim, através de aplicativos, através de sistemas. Hoje, tudo funciona através da tecnologia. Então, que nós possamos liberar. O pátio já é obrigado a ter um funcionário lá 24 horas, né? Inclusive, nós já estamos fazendo alguns testes de algumas liberações que já estão sendo liberados à noite, sábados. Então, está dando certo. E pensar também na economia para o cidadão, porque hoje o cidadão ele tem que tirar uma cópia da sua CNH, uma cópia do documento do carro, que na grande maioria das vezes o documento do carro está apreendido lá no carro e ele está sem um carro, então ele vai ter que pagar um mototáxi, vai ter que ir de ônibus, vai ter que pagar um táxi para ir lá no pátio, a pegar o documento, voltar no nosso caso na Secretaria de Mobilidade Urbana para poder apresentar. Então, um custo para o cidadão. E nessa situação de ele liberar o pátio, fazer o cadastramento, quem vai liberar é a prefeitura, ele vai ter essa economia de diárias também, porque se o carro dele foi apreendido na sexta-feira à noite, ele já vai liberar o carro dele na sexta-feira à noite mesmo. Ele não precisa esperar chegar segunda-feira para poder fazer essa liberação. Como que ele vai pagar isso? Paga lá no pátio, tem maquininha de débito, crédito, você pode emitir um boleto, tem bancos 24 horas, você pode emitir aplicativos de bancos no celular. Boa, Gorete, a Gorete me deu uma lembrada aqui dos aplicativos. Então, assim, a tecnologia está aí, né? Então, as pessoas saem à noite para fazer outras coisas, eles usam os aplicativos, os terminais 24 horas, e do porquê não fazer isso no pátio também. É uma melhoria para a população, né? Ela consegue pegar o seu bem mais rápido, né? Apesar de ter tido um problema com a legislação, mas de imediato ela já pode readquirir o seu veículo, e inclusive com economia, né? Economia de dinheiro para tirar cópia, economia com tempo e mão de obra também. E outra coisa, isso também pode-se futuramente gerar emprego, porque a pessoa que for participar do processo licitatório, esses novos permissionários, pode ser que gerem novos empregos, né? Então, a gente tem que pensar também nessa situação, na garantia da legalidade e geração de emprego. Entendi. Só um ponto só. É até bonito isso aí, viu? É um negócio ambicioso, que vai funcionar, depende de vários fatores. Por exemplo, um fator, você não se colocou no lugar do dono do pátio, por exemplo, para ter esse efetivo dentro do pátio que possa liberar para o cidadão. Já está funcionando. Economia para o cidadão e o custo para o pátio, né? Imagina você manter um funcionário, no mínimo ali vão ser 3 funcionários para manobrar, o outro para poder fazer liberação e o outro para dar baixa. Então, imagina você manter 24 horas uma pessoa mantendo isso daí. Assim, no contrato hoje, você já é obrigado a ter um funcionário 24 horas. Sim. Entendeu?
na situação que nós já estamos fazendo e deu certo, né? Inclusive nós estivemos conversando com os assessores do Vanoni, é melhoria para a população, entendeu? Apesar de ter um descumprimento de legalidade, mas a pessoa ela conseguiu reaver o seu veículo mais rápido, inclusive não pagando mais diária sábado e segunda-feira de manhã, que não havia essa necessidade desse pagamento. Então, que se libere 24 horas. Existe um sistema, existe um aplicativo, a Secretaria de Mobilidade Urbana consegue fazer essa liberação 24 horas. Nós temos agentes de trânsito que representam a autoridade de trânsito, então eles podem, através de login de sistema, visualizar os documentos via sistema, que já nos disponibilizam através do aplicativo. Então, tem como fazer sim, tem como os novos permissionários, a geração de emprego e uma melhoria na prestação de serviço para a população. Isso, boa lembrança, Goretti. O edital vai estar claro, né? Quem for participar está claro. Então, assim, não é nada obscuro. Então, vai estar descrito e com transparência no edital. Braga, outro fator a se destacar também é a questão da segurança. O processo sendo aí realizado de forma eletrônica certamente vai gerar uma segurança também para o órgão responsável à liberação. Vocês que são proprietários de pátio certamente já acompanharam isso conosco aqui na Seretran. Crimes de falsificação de liberações. O criminoso acaba falsificando a liberação, a assinatura no diretor, e a gente, devido à correria, a gente acaba passando despercebido essa situação e acaba gerando um problema para vocês que entregam esse veículo para uma pessoa que não é de fato a detentora da posse, e acaba gerando todo esse transtorno de um processo criminal. Então, a tecnologia aplicada aí na prestação de serviço, tenho a certeza que é uma garantia aí de segurança para todos nós. E, como o Braga bem disse aqui, uma atenção especial ao cidadão. O Detran, ele é um exemplo aí da evolução tecnológica, né? Desde a implantação da modernização, quantos serviços já não foram disponibilizados de maneira eletrônica? Hoje pode-se renovar uma CNH sem sair de casa. Você apenas faz a solicitação pelo aplicativo, recebe o documento físico, ou mais, melhor dizendo, né? Até o CNH digital hoje é possível no próprio CNH, no próprio celular. Então, há uma resistência natural aí da sociedade em se adotar essas práticas tecnológicas, mas eu acredito que seja a tendência agora, daqui para frente, cada vez mais o serviço público está utilizando a tecnologia para a realização dos serviços prestados. Doutor José Antônio, quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vereadora Goretti pelo convite e me desculpar pelo atraso. Infelizmente, como todos sabem, sou médico veterinário e bicho não escolhe hora, não coordena a agenda da gente, né, para ficar doente na hora exata e não atrapalhar os nossos compromissos aí. Com relação aos pátios de recolhimento que nós temos aqui em Taubaté, em número de 3, né, o pátio do Mirra, o pátio do Betinho e o pátio do Paduan, eles são considerados, do ponto de vista de controle de animais sinantrópicos, como principalmente com controle do Aedes aegypti e de outros vetores também, e de outros animais sinantrópicos, como roedores e escorpiões, são considerados como pontos estratégicos, né? E dessa forma eles recebem visitas quinzenais. Isso aí, chova, faça sol, inverno, verão. Então, durante todo o ano nós fazemos visitas de monitoramento quinzenal, né? E em determinadas épocas do ano nós fazemos não só o monitoramento, mas também a aplicação de veneno. A Gisele a gente tem acompanhado também aqui o pátio do Mirra, o pátio do Betinho, e em várias situações nós fizemos a aplicação lá de venenos recomendados pela SUSEM, em vários deles com um efeito residual bastante longo, né? Inclusive nos obrigou aí a solicitar do pátio a adoção de medidas protetivas para os funcionários, né? Macacões, luvas,
uniformes adequados aí para que não houvesse o contato com aqueles venenos que duram um período muito grande. A nossa grande preocupação, na realidade, são com aqueles veículos sinistrados, né? Os veículos apreendidos de tráfego que vão ficar ali durante um bom período, na maioria das vezes são veículos íntegros, assim como os outros que apresentam algum tipo de débito, algum tipo de problema administrativo, eles são veículos íntegros, né? Tem os vidros perfeitos, não tem nenhum tipo de dano na carroceria. Mas o que nos preocupa bastante são aqueles veículos sinistrados, né? Muitas vezes eles apresentam avarias muito sérias e acabam ali acumulando, favorecendo o acúmulo de água dos diversos compartimentos internos e muitas vezes externos, até pelos danos da lataria se formam condições de acúmulo de água ali mesmo, né? A gente tem recomendado, e muitas vezes os próprios agentes retiram os tampões de borracha do assoalho ou fazem furos mesmo, né? Uma vez que esses veículos, o destino deles é sucata, né? Não tem como recuperar muitas vezes, né? São veículos que entraram naquela categoria do perda total. E nós sempre procuramos ali tá assessorando os postos, né? Os pátios de recolhimento. Contamos aí com a colaboração deles de uma maneira bastante interessante, no sentido de sempre valorizar, facilitar a ação dos nossos agentes, né? Em algumas situações nós tínhamos aí no passado uma dificuldade muito grande de acessar esses veículos, mas ali com uma conversa explicando a real necessidade de nós termos que acessar os veículos sem muitas vezes poder pisar em cima dos carros, né? Muitas vezes você tem carros ali que estão numa apreensão administrativa que ali 10, 15 dias a pessoa vai retirar. Então não dá para você sair pisando para poder atingir os veículos lá do meio com o veneno que você vai fazer. Então a gente sempre pede para organizar de maneira aí mais adequada, mas também partilho do mesmo pensamento que a Gisele, que o Anderson, que quanto mais agilidade nós conseguimos, no sentido de liberar essas carcaças para leilão, para destruição, melhor vai ser para todo mundo, né? A gente fica com aquele panorama ali assustador, né? Muitas vezes as pessoas nos ligam no período de chuva ininterruptamente, né? O CAS chega a receber no período de janeiro a março, ali, abril, os primeiros 4 meses do ano, nós chegamos ali a 1.800, 2.000 reclamações, né? Gerais, né? Não é só dos pátios, mas boa parte dessas reclamações estão ligadas aos focos, né? Muitas vezes essas reclamações estão ligadas também a veículos abandonados, semi-desmontados em via pública. Aí eu faço um elogio em especial ao Braga, grande parceiro, que a gente documenta esses carros, laudamos esses carros no sentido de possibilidade de acúmulo de água e possíveis focos, e pedimos a transferência desses carros através da autoridade de trânsito, que vai contactar os pátios para os pátios. Poxa, muita gente vai falar, mas é um contrassenso, o senhor está juntando os carros lá? Estou juntando, porque é preferível a cada 15 dias eu vou a um lugar só, aonde eu tenho praticamente todos os carros que apresentam risco no mesmo local, do que eu ter que rodar toda a malha urbana do município, olhar um carro no Parque Aeroporto e depois ter que a equipe se deslocar ao Parque Três Marias para vistoriar outro. Então eles ficam todos concentrados nos 3 pátios e nós conseguimos ali uma certa ação de monitoramento, uma certa ação de controle, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas vocês estão retirando por conta do quê? Estão levando tudo para o mesmo lugar, para facilitar o nosso trabalho e mantermos ali vamos dizer assim, um local onde eles estão sob quarentena, né? Basicamente é isso que a gente tem feito: aplicação de veneno, aplicação de larvicidas ali de longo período, orientação, né? Sempre contando com o apoio dos permissionários atuais, e esperamos sempre poder contar com esse apoio, e lembrar também que muitas vezes as pessoas se queixam, mas quando nós fazemos o entorno desses locais, né, as pessoas se queixam, mas eu tenho pátio ali próximo da onde eu moro.
E tem muito pernilongo na minha casa, tem muito Aedes aegypti na minha casa. Quando nós vamos ver, não é raro a gente encontrar o foco dentro da casa da pessoa. Ela culpa o pátio, mas a casa dela também está numa situação complicada. Então, acho que a gente sempre fala que a responsabilidade no combate é de todos aí, continua e vai continuar sempre a ser. Mas o que puder ser feito para minimizar essa situação, tem o total apoio do controle de animais sinantrópicos. Doutor José Antônio, quem não quer calar, né? Quem não quer calar. Nós temos aí 3 pátios, mas existem alguns outros pequenos que estão em risco, hein? Acho que precisava, eu não vou ser indelicado estar falando, mas acho que precisa olhar. Sim. Precisa. Nós temos, eu acho que é muito válido, não estou nem reclamando, mas aquele pratinho que fica embaixo do vaso é perigoso. Mas os outros, um pátio como esses que tem mato crescendo no carro, no teto, por dentro, isso não foi, a população ali não está protegida, né? Agora, quando o senhor fala da organização, acho super importante. Acabei de comentar com o Braga aqui. Enquanto polícia científica, a gente tinha muitos reclamação dos peritos, que hoje deve ter ainda, né? Que vão procurar o veículo e não encontravam. Então, o pessoal do pátio lembra, né? Eu ligava na véspera, dava os dados do veículo para poder eles estarem separando ali, o perito encontrar. Então, acho que, Braga, nessa licitação é importante chamar atenção para isso, né? Que o pátio tem que ser organizado, né? De maneira que possa localizar o veículo, bicicleta, que é muito, né? Então, acho que isso é um fator muito importante. Não havendo mais aqui alguém que... Helena, não quer falar? Não, né? Então, nós deixamos agora para os vereadores. Vereador Vanoni, por ordem de chegada, eu sei que o senhor sempre é educado e delicado, certamente cederá para a vereadora Lorene. Então, tá bom. Eu vou pedir para vocês, assim, nós não estipulamos o tempo aqui, mas ninguém passou de 10 minutos, então vou pedir para vocês também, se a gente puder. Tá bom? 9h30? Tá bom, então. Vereadora Lorene, por favor. Obrigada. Oi? Foi, né? Alô? Oi? Oi. Boa noite a todos e todas presentes. Vereadora Goretti, cumprimentando a senhora, cumprimento todos os componentes da mesa. Tem alguns pontos que tornam difícil a atuação do parlamentar, né, da Casa Legislativa, a própria legislação brasileira, né? Do final do ano passado para cá, desde o início do ano, a gente pessoalmente, mas a Casa em conjunto, tem prezado pela constitucionalidade dos projetos e por não fazer e votar projetos inconstitucionais, mas tem algumas emendas muito boas que os vereadores fizeram ao projeto de lei nessa semana, né, que suscitou o debate do tema com a inclusão do item na pauta, mas que a gente já fica com receio, antes mesmo dos pareceres. Eu acredito que o vereador Vanoni, que foi autor de muitas dessas boas emendas, importantes emendas, deva falar melhor ainda sobre isso, mas a gente fica com receio e coloco aqui para que, quem sabe, os componentes, o Braga representando a prefeitura, possa talvez tentar dialogar, não sei como é que isso poderia funcionar com o Poder Executivo, com o prefeito municipal, caso essas nossas emendas recebam pareceres contrários de constitucionalidade. O Braga defendeu muito bem, e tem toda a razão, com relação a
priorizar o papel do cidadão com relação à abertura dos pátios nos fins de semana, para que, né, ainda que infrator, o cidadão que tenha corrigido e sanado a sua infração não seja penalizado, né, com o custo de um fim de semana todo. É claro que num processo de concessão, né, olhando pelo lado dos concessionários e tal, dos prestadores do serviço do pátio, deverá ser um valor equilibrado, né, com essa atividade, com essa obrigação que vocês vão adquirir, então, no momento da concorrência pública, com o custo que vocês vão ter. No entanto, não fica claro no artigo referente a esse tema que, assim como o Braga colocou, a Secretaria de Mobilidade também deverá cumprir com a possibilidade de oferecer a liberação, né, a documentação necessária para o cidadão liberar. Então, fica específico e claro na lei, no artigo da lei, que deverá o pátio ficar aberto aos fins de semana, mas não fica claro que a Secretaria de Mobilidade deverá oferecer a liberação, a documentação necessária para o cidadão. Se ficar desse jeito, cria insegurança jurídica para o cidadão. Ele vai ter o pátio, ter que ficar aberto para ele retirar, mas e se ele não conseguir o documento até sexta-feira, 5 horas da tarde, via de regra, que é o funcionamento da prefeitura? O Braga colocou muito bem as soluções, as alternativas. Perfeito, aplicativo, né, uma série de métodos hoje em dia com a tecnologia que dá para ser usado. Mas não está claro na lei que a prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade, deverá cumprir com isso. O vereador Vanoni fez uma emenda com relação a isso, colocando que deverá a prefeitura manter um funcionário à disposição para que seja dada essa liberação. No entanto, já imaginando, ainda que não tenha recebido o parecer, a gente aqui, pelo nosso trabalho, a gente já imagina um parecer contrário, né, de inconstitucionalidade, por criar uma atribuição e competência, invasão de competência, então, da emenda, né, criada aqui no Legislativo, impondo competência ao Poder Executivo, certo? Então, essa é uma preocupação. Eu acho que a principal delas, né, com relação a essa emenda, é esse ponto que eu acho que é um dos mais críticos, talvez, né? Entendo que tem que ser visto o ponto de vista dos prestadores de serviço, para que tenha proporcionalidade, equilíbrio, mas eu tenho certeza que isso será garantido, né, no edital da concorrência. Os valores devem garantir que vocês consigam executar esse serviço nos fins de semana, inclusive. No entanto, não fica aí a lei forçando que a prefeitura também garanta, ou então vai parecer só uma bondade, né? A gente sabe que tem a boa intenção, mas na prática a gente não vai poder cobrar, o cidadão não vai poder cobrar da prefeitura, porque não está claro no texto que a secretaria fique, então, também disponível para liberar, ou então não vai adiantar de nada o pátio estar aberto no sábado e no domingo, se o cidadão não tiver acesso ao documento, tá? Acho que é o principal apontamento. Bom, hoje já funciona, nós estamos fazendo um teste para saber se o sistema comporta, né? E se o pátio consegue atender essa demanda 24 horas. Eu tive analisando algumas cidades no estado de São Paulo, inclusive Brasil, e depois acho que o Eduardo pode me corrigir. Hoje não existe nenhuma cidade de infrações de municipais e vinculadas ao Detran que libere finais de semana ou 24 horas à noite. Geralmente não, é no horário administrativo, porque é o horário que o Detran faz a liberação, né? Que é o horário administrativo, e os municípios também. E nós, ouvindo a população, olha, meu carro foi apreendido no sábado, no domingo, então nós fizemos já um projeto piloto com teste. Foi hoje o atual pátio, né, o do Minha, ele adequou o sistema, então ele consegue disponibilizar para que a prefeitura, na verdade não é o pátio que vai fazer a liberação, o pátio vai fazer a entrega e a CEMOB vai fazer a liberação via sistema. E nós, pensando numa melhoria para o serviço e para a população, nós temos condições de ter, nós já temos funcionários 24 horas, né, que eles representam a autoridade. Eles podem fazer essa liberação via sistema. Então, nós estamos já
oficializando para o pátio atual. O Luiz Guilherme vai estar definindo os dias que vai se iniciar essa liberação 24 horas. Aí nós vamos comunicar os meios de comunicação para que a população já possa usufruir desse novo sistema. Vereador Vanoni. O vereador Goretti, que preside essa audiência pública, aos demais já denominados pelo protocolo da casa, meu boa noite. A primeira que eu gostaria que vocês nos informassem, nós criamos esse novo pátio na cidade de Taubaté, um pátio municipalizado, os atuais, né? Paduan tem um, não tem um no Paduan? Temos um no Belém, temos um no Jardim das Bandeiras. Esses 3 serão desativados ou continuarão? Paduan é DR. Estado, que é um convênio, e isso aí é... Então, o Paduan continua. Continua. O do Belém continua também. Vai ter uma licitação. Vamos supor que ele concorra e ganhe, aí ele irá... Se o Mirra, por exemplo, se o Mirra concorre e não ganha, vai ser desativado? Vai fechar o pátio dele? O pátio também do Jardim das Bandeiras será desativado ou não? Lá é do Estado? A Judiciário, Polícia Civil é o que a gente luta aqui. Não, só para esclarecer. Então, no caso, seria somente o do Mirra, seria desativado. Nós continuaríamos a ter, né? Daí um municipalizado, mais 2... mais 2 pátios na cidade de Taubaté. Bom, o que me preocupa? O que me preocupa é o seguinte, né? Se falou aqui, por exemplo, de um órgão de arrecadador de fundos. Não, nós queremos um órgão, um pátio, para disciplinar o trânsito de Taubaté. Não é para arrecadar dinheiro, não. Nós não queremos a prefeitura arrecadando, faturando em cima. Nós queremos a prefeitura, sim, disciplinando. Essa é a ótica da questão que está, inclusive, no Código Brasileiro de Trânsito. A minha preocupação é essa, né? O local que será instalado esse futuro pátio, ele vai ser coberto? Nós sabemos muito bem que um pátio de veículo descoberto, nós vamos criar mais um problema na nossa cidade. Então, o ideal seria nós termos essa obrigação no pátio coberto. A questão do piso do pátio. Ora, por que não exigir que se aplique um piso semi-impermeabilizado através de bloquetes, né? Porque nós sabemos muito bem que a impermeabilização, ela vem contra o meio ambiente. Então, acho que é importantíssimo a questão do nosso pátio municipal em Taubaté, mas nós temos pontos importantes, porque nós estamos hoje no século XXI, e nós não podemos abrir mão da proteção da saúde do nosso povo. Então, a minha preocupação, nós vamos aprovar onde será instalado esse novo pátio na cidade de Taubaté. Nós também, nós queremos agradecer aqui a Secretaria de Mobilidade Urbana, que na primeira etapa, né, Braga, que apresentaram o projeto, nós apresentamos algumas emendas, de retirar o projeto, inserir essas emendas no projeto. Eu quero agradecer aí pela consideração, porque hoje que acontece uma coisa absurda no município de Taubaté. O cidadão tem o carro dele apreendido às 23 horas. Certo? 0 hora, 1 hora depois, já venceu a primeira diária. É um absurdo. Com essa aprovação dessa nova lei, isso aí será a partir de 24 horas, se cobrará a segunda diária, né? 24 horas após a apreensão do veículo. Então, eu quero aqui deixar claro aqui a nossa preocupação, né? Nós queremos que seja aprovado, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Inclusive, eu estou dando algumas sugestões para emendas em conjunto, para que nós possamos discutir também. Primeiro, em caso de apreensão do veículo transportando carga perigosa ou perecível de transporte coletivo de passageiro, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 5º do artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro.
A emenda 2. A empresa concessionária permissionária não manterá qualquer outra atividade comercial ou industrial no local destinada ao guincho, guarda e depósito de veículos, ou mesmo anexa ao estabelecimento, sob pena de rescisão irrevogável de permissão ou concessão. 3. Os veículos apreendidos serão encaminhados ao pátio de depósito, onde o funcionário responsável promoverá a abertura de processo administrativo composto de um relatório sobre o estado do veículo, seus pertences, acessórios ou boletim de ocorrência policial. 4. A concessionária permissionária manterá, durante todo o tempo da delegação, seguro de responsabilidade civil destinado a cobrir prejuízos causados por danos materiais, furto, roubo, incêndio e outros, e contra terceiros no veículos em remoção, removidos e ou depositados sob sua responsabilidade. 5º, assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução do serviço público prestado. 6. A concessionária permissionária deverá ser instalada em um local apropriado na área urbana ou rural do município, com devido alvará de licença e para localização e funcionamento, com área coberta e que proporcione abrigo para veículos, motocicletas, caminhões, cercado e iluminado com banheiro, piso, buscando adaptação às normas de acessibilidade para deficientes e que também ofereça um serviço de segurança 24 horas por dia. 7. Fica fixada a tarifa para a cobrança das despesas decorrentes da retenção, remoção, apreensão, guarda, depósito e custódia diária de veículos, conforme abaixo. O guincho e a diária fixada pela municipalidade, através da unidade fiscal do município de Taubaté. 8º, qual vai ser o valor? Aqui a gente pergunta, qual vai ser o valor da outorga da concessão? Essa aí parece ter uma emenda da Comissão de Justiça, né, apresentando, considerar isso aqui, a questão da outorga, inconstitucional. Então, são essas propostas que a gente traz aqui para nós discutirmos, debatermos, junto com os vereadores. O objetivo não é prejudicar ninguém. O objetivo nosso é fazer que nós tenhamos uma lei que interesse aos que vão administrar o pátio e, principalmente, aqueles que terão o seu bem maior, seu carrinho, né, apreendido. É difícil, não é duro, gente. Você tem seu carro apreendido e, às vezes, você acha que foi feita uma injustiça, como você sofre. Eu já tive o meu uma vez, como eu sofri. Porque eu sempre falo assim para meus companheiros aí, nós jamais podemos deixar de usar o bom senso. Mas, Braga, parabéns por tudo que está sendo feito, Ana, e o objetivo nosso é que nós tenhamos um projeto limpo, cristalino e que beneficie a todos. E mais uma vez, Gorete, parabéns pela audiência pública. Vereador, obrigada. É só, assim, uma questão, o resto vou deixar para o Braga. Quando o senhor fala do local, então, quando o projeto veio, o senhor apresentou a emenda, assim como eu também. Aí nós colocamos uma emenda lá que acabou ficando aqui no parágrafo 4º. A definição do local para a instalação do pátio para a guarda e depósito dos veículos deverá ser de baixa densidade habitacional e precedida de estudo de impacto de vizinhança, de forma a não acarretar maiores impactos à população do entorno. Então, mas o local, então a gente não saberia, tem que ter esses cuidados, né, que com o andar da carruagem, né, nós vamos acertar. Isso aí é coisa que não pode, né, constar aqui, mas fica definido já. Braga, quer responder alguma coisa? Vereador, sobre a diária, hoje já existe uma lei estadual, que é uma tabela, acho que uma federal também, que existe o valor da diária e da guinchada do veículo. Inclusive, o Detran cumpre essa tabela também. É através do FESP. Então, assim, nós estamos cumprindo, são duas leis, uma federal e a estadual que complementa a lei, né? Então, a gente está cumprindo o que determina a regra geral.
fazer alguma colocação? Vanoni, completo? Bom, como a gente já tinha falado desde o início, realmente é um projeto complexo, né, que houve uma discussão boa, eu acredito que foi produtiva para os vereadores que estão aqui presentes, para todos nós, né, acho que só acrescentou e acho super importante. E como a gente já esperava, né, até fico agradecida de vocês estarem aqui, que eu achava que não teria nenhum vereador, inclusive, né, porque sexta-feira é esse horário, mas agradeço e parabenizo vocês por estar presentes. E como não temos munícipes inscritos, então, alguém da mesa quer fazer mais alguma colocação? Então, eu quero agradecer a presença de todos, né, do Braga. Me recuso a falar o nome completo, né, porque ninguém conhece. Eduardo Chaves da Silva Gomes, superintendente regional do Detran, que muito nos honrou e agradeceu, né, a sua colocação aí, muito boa. Da Gisele, representando, então, o Mirra. Mando o nosso abraço a ele. Do Heleno, proprietário do pátio de veículos lá do Jardim das Bandeiras, vulgo Betinho, né, eterno Betinho. O Anderson, administrador lá do pátio. Dr. José Antônio. O vereador Vanoni, obrigado pela presença. A vereadora Lorene. Quero fazer um agradecimento. Só uma pequena observação. O Braga tem o nome Alexandre o Grande, né? Alexandre Braga, né? Então tá. E também, aproveitando aqui, eu quero mandar lá ao Mirra, né? A gente manda que ele tenha muita saúde, tá ok, José? Dá um abraço. Né? Alexandre de Oliveira Braga. Quando a gente vê na rua trabalhando sempre, né? Constantemente, não existe Alexandre. É o Braga mesmo, né? Então, fazer um agradecimento muito, muito especial para a minha assessoria, que correram essa semana, fomos para a rua entregar os convites, correram. Uma audiência pública que eu trabalho como todas, né, em 3 dias. Né? Então, quero agradecer a minha também aqui, até agradecer o pessoal aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria aqui de Mobilidade Urbana, Braga, que tiveram a maior paciência conosco. O pessoal perturbou bastante vocês. Mas vocês são as pessoas indicadas para poder nos dar os subsídios para nossas discussões. Sim. Obrigado, Braga. É bom quando interessa, né? Porque é um projeto importante. Então, quero agradecer, então, a vereadora, a assessoria do vereador Vanoni, a vocês, munícipes aqui presentes, aos funcionários da casa, né, que estão aí cansados a semana inteira, sexta-feira, a você, telespectadores, internautas que nos acompanham, e eu espero que tenha sido proveitosa. Acredito que para nós foi de grande valia esse momento e declaro, então, encerrada essa audiência. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.